Fala pessoal, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. E faz um tempinho que eu não ponho minha cara aqui a tapa. Realmente a minha vida anda meio complicada aqui com o tempo, eu tô com um monte de coisas para resolver. Como vocês já sabem aqui, eu sou, além de um colecionador, eu sou um colecionador, sou um criador de aves, né? E essa semana aqui, agora no início do mês de julho, vai ter o Campeonato Brasileiro de Ornitologia, que eu sempre faço parte lá. Então são 15 dias que eu fico fora do ar e os 15 dias que antecedem esse campeonato me deixam fora do ar também para me preparar tudo, né? Para me preparar para esse evento, que é um evento muito grande. Para quem não conhece, esse evento é realizado pela FOB, Federação Ornitológica Brasileira, que fica lá na cidade de Itatiba, aqui em São Paulo. E é um evento que dura 15 dias num pavilhão, são 5.000 metros de pavilhão para a exposição das aves e depois mais um pavilhão enorme também, onde ficam os estandes de vendas das aves lá. Uma coisa grandiosa, muito grande, é o maior da América Latina, quiçá do mundo, em questão assim de ornitologia, de aves, né, pássaros. E quem quiser visitar lá, eu dou a dica, tá? Você pode procurar aí através do site da FOB, FOB, Federação Ornitológica Brasileira. Você vai ter lá todos os parâmetros. A gente vai estar lá, 15 dias lá, com os nossos stands lá e tudo mais. Bom, mas esse é um motivo que eu tenho também aparecido pouco aqui. Realmente, meu tempo está bem corrido, né? Com todos esses afazeres aí. Mas eu resolvi fazer aqui eu tenho feito uns vídeos curtos aí, uns shorts, né, para manter o canal ativo, né? E na verdade isso é o que dá mais visualização para o canal. As visualizações dos vídeos são muito baixas, né? Quase que desmotivam a gente, para falar a verdade, desmotivam. Mas a gente vai levando isso porque, na realidade, quando eu fiz esse canal, meu intuito era esse. Eu não tinha a intenção de ser o influencer da hora, não, né? Era só questão de mostrar as coisas da gente aqui, conversar sobre os temas, né? Que é o que a gente vai fazer hoje, a gente vai conversar sobre esses temas. Mas antes, se inscreva no canal, não tem nenhum problema em você meter o dedinho lá no like para curtir, que isso aí vai ajudar a gente, não vai cair seu dedo, tá? E compartilhar nossos vídeos, porque eu dependo muito de vocês, porque se eu depender do YouTube para ele entregar meus vídeos, eu tô lascado, né? Então a gente depende muito da ajuda de vocês aí. Se vocês puderem compartilhar com a gente, isso aí seria de grande utilidade. Lembrando também que nas descrições aqui vai ter o meu link do Instagram, para vocês fazerem parte lá do nosso Instagram. Vai ter também um link do nosso grupo do WhatsApp, onde vocês podem também se inscrever lá, né? E se entrar lá no grupo. E também os links da Amazon, quando quiser comprar alguma coisinha lá, se puder usar os links da gente aqui, também vai ser de grande ajuda, tá certo? Mas o que eu vou falar com vocês hoje? Eu vou falar sobre colecionar. Eu tenho visto muito vídeo de gente falando como você deve colecionar, como você deve fazer, criticando alguns por fazerem de um jeito, criticando outros por fazerem do outro. E vamos falar, por exemplo, de quadrinhos, né? Porque eu não coleciono só uma coisa, eu coleciono quadrinhos, eu coleciono miniaturas, brinquedos, estátuas, eu coleciono antiguidade, eu coleciono um monte de coisa. Mas por que você faz isso? Porque eu quero, porque eu gosto. É por isso que eu faço isso, né? E se eu fosse, por exemplo, me influenciar pelo que o YouTube me fala, porque o que o YouTube me fala para um canal como o meu, tenha foco, né? Se você diversificar muito o seu tema, você vai se lascar, teu canal não vai andar. Se eu for analisar as coisas por esse prisma, realmente eu vou parar. Então eu vou fazer só um canal de quadrinho, vou fazer só um canal, e eu não vou fazer isso, não quero fazer isso, quero continuar fazendo do meu jeito, independente se meu canal vai crescer, não vai crescer, se vai ter visualização, se não vai. Eu gostaria que tivesse, mas se não tem, eu não vou, sabe? Eu não vivo disso aqui. Então, se eu vivesse disso aqui, talvez eu pensasse diferente, mas eu não vivo disso aqui. Então, isso aqui para mim é um hobby,
que eu faço. Como eu sou um comerciante, é o meu trabalho, eu sou um comerciante, em tudo que eu faço, eu coloco essa minha veia, né? Então eu tenho aqui, eu faço umas vendas de quadrinhos, eu faço umas vendas de miniaturas, né? Mas não é esse a intenção principal do canal, não é essa. Mas eu sempre aproveito isso para nem fazer o que está na minha veia, que é comércio, né? Que eu sempre fui um comerciante, sempre trabalhei com isso, né? Então a gente não perde essas coisas. E eu confesso que eu também comercializo esse tipo de produto, não como minha coisa principal, mas a gente faz, sempre acontece, né? De você vender uma miniatura, vender um quadrinho, uma antiguidade, já vendi umas antiguidades também, e assim vai indo, né? E eu vou tocando minha vida aqui. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: isso tudo, principalmente hoje, né, que a gente tem uma ferramenta como essa, que é a internet, né, que é uma ferramenta que funciona bem pra caramba para as coisas boas e bem pra caramba para as coisas ruins também. A gente tem a internet, então hoje colecionar ficou, entre aspas, ficou fácil colecionar, porque você tem acesso a tudo. Você tem acesso a coisas que você nem sabia que existia. Então, tá muito fácil de achar as coisas, de colecionar as coisas. O difícil é de você adquirir, porque o mundo hoje, ele descobriu que a turma faz de tudo para ter uma estátua aqui do Fera, então ele vai meter o preço dessa estátua do Fera lá em cima, né? Quando ele notar que ninguém quer o Fera, ele joga o preço lá para baixo. O mundo funciona assim, sempre funcionou desse jeito, né? Então, o que acontece? Nós somos influenciados a todo momento. Isso que eu estou conversando com vocês é um tipo de influência, né? A gente é influenciado. Hoje em dia, com internet, celular, você fica louco. Se você não ficar atento, você nem trabalha. Você adormece aqui em cima do celular, né? Então, hoje em dia, você colecionar tá assim muito fácil de você entrar nisso aí. É fácil demais. Aliás, tá fácil demais você entrar em qualquer coisa, né? E aí a gente fica vendo as pessoas falando como você deve fazer sua coleção, o que é o certo, você tem que focar, você tem que não sei o quê, e você tem que comprar quadrinho e tem que ler. Se você não lê, você é um idiota, você tá comprando só... Você vê um monte de gente falando um monte de coisa. Quando, na verdade, a coleção ela é individual, ela é tua, você faz do jeito que você quiser. Se você está fazendo do jeito ruim ou bom, não importa. Um dia você pode descobrir que você fez do jeito ruim. Porque na vida a gente fala assim, né? Eu sou aquele cara que não me arrependo de nada. Tudo pra mim. E na verdade não é questão de se arrepender. Porque a questão é que tudo que você faz na sua vida é um processo de aprendizado. Você aprende, né? E para você aprender, você vai errar, você vai acertar, e é assim. Mas é um processo individual, de cada um, tá certo? Então o que funciona para mim pode não funcionar para você. O que funciona para você pode não funcionar para mim, mas não importa. Você vai aprender. É isso que é o fato. O fato não é questão de se arrepender ou não se arrepender. O fato é questão que tudo isso na vida da gente é aprendizado. Então, por esse lado, eu não me arrependo de nada. Mas, por outro lado, se você falar que você não arrepende de nada que você fez na sua vida, é uma mentira. Todo mundo se arrepende de alguma coisa, né? Alguma coisa que você fala assim, poxa, lá no passado, se eu tivesse feito diferente, talvez o meu futuro aqui tivesse sido outro, né? Algumas coisas você sempre se arrepende. Mas isso não pode entrar dentro de você como um martírio, como uma depressão. Não, isso tem que entrar dentro de você como um agradecimento. Como você ser grato por ter tido esse aprendizado. Você ser grato por ter tido a oportunidade de ter esse aprendizado. Porque é assim que a gente aprende. A gente aprende com os nossos erros, né? E com nossos acertos também. É assim que funciona a vida, né? Então, o modo de você colecionar... Cara, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como, às vezes, a gente fica ouvindo muita gente e não tentar ser dono dos nossos próprios pensamentos, às vezes atrapalha. Eu vou dar um exemplo. Como criador de aves,
tá? Esse exemplo que eu vou dar. Eu tive há muitos anos atrás, hoje eu crio muito menos, eu já criei muitas aves, né? Eu fui um criador muito grande de aves. Hoje eu crio pouca coisa, né? Mas na época que eu era forte, esse campeonato brasileiro, por exemplo, eu já fui campeão brasileiro 2 vezes de ornitologia lá, né? Eu era bom nesse negócio aí. Eu acho, eu sou bom ainda, só que menos, né? Eu crio bem menos hoje. Mas nessa época eu tinha uma criação de, por exemplo, uma das espécies que eu criei é periquito inglês. Ele é o periquito australiano, esse que você vê na loja, só que é o inglês. É um outro formato de bicho. Ele é a mesma espécie do comunzinho lá, mas ele é quase uma outra espécie. Eu tô pondo foto aqui para vocês darem uma olhada no tipo de um periquito inglês de concurso, de competição, e no tipo do periquitinho comum, para vocês terem ideia da diferença. Então eu crio esse inglês, eu criei esse aí. Foi com ele que eu fui campeão 2 vezes já no brasileiro. E na época do meu auge, eu ainda estava, apesar de eu já criar bem tudo, eu ainda estava no processo de aprendizado, porque a gente está sempre aprendendo. Não existe um momento na sua vida em que você não esteja aprendendo. Você tem a eternidade para aprender. Não tem ninguém que sabe tudo e nunca vai existir isso. Tá? Então, nesse momento, eu estava muito no auge da minha criação e vinha muita gente aqui atrás de periquito meu, de comprar meus periquitos. E eu tinha um amigo meu, que é um dos maiores, eu não digo que ele é um dos maiores criadores de periquito, mas ele é um dos caras que mais conhece isso. Ele é juiz de exposição e tudo mais. O cara manja pra caramba, né? Ele tem um olho para enxergar os bichos e tudo mais. E ele era muito amigo meu, ele é muito amigo meu, só que naquela época a gente era unicarne. Hoje a gente de vez em quando se encontra, mas eu sempre tive muita consideração por ele por mim. A gente está sempre se encontrando aí, mas não é mais aquela ligação que tinha. Por exemplo, eu no início, eu comprei toda a criação dele, ele estava precisando de grana, eu fui lá, comprei toda a criação dele. Bom, conclusão. Eu estava aqui com uma criação muito bonita, vários filhotes bonitos aqui, e tinha um filhote que eu tinha tirado no ano, era um macho verde escuro. O bicho era sensacional, o bicho era lindo, 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 né? Eu adorava aquele bicho, eu até chamava ele de Jamanta, porque ele era muito grande, muito cabeçudo, o bicho era bonito pra caramba. E veio um pessoal aqui na minha casa nesse dia, né? Inclusive esse meu amigo estava junto, tinha bastante gente aqui comprando aves, eles estavam comprando minhas aves, né? E um dos caras, o Ciro, que hoje já é falecido tudo, ele chegou para mim e falou assim, ele estava junto com outro amigo meu, os dois olhando minhas aves, e esse amigo meu chegou pro Ciro, que ele era meio cegueta de ver bicho, né? E falou assim, meu, aquele ali, e mostrou, apontou o Jamanta, né? E eu não queria vender aquele bicho, eu queria ficar com ele. Mas aí eu fui ouvir esse meu amigo. Esse meu amigo chegou para mim e falou assim, meu, faz o seguinte, vende o bicho, aproveita, faz um dinheiro aí nele, porque ele é bonito, mas ele não tem as características modernas. Começou a me falar um monte de coisa no ouvido e eu fui ouvindo, E eu vendi o bicho, acabei vendendo o bicho, sem querer vender, influenciado pelo meu outro amigo. Meu, cara, conclusão, cara, esse bicho criou com esse Ciro, foi bom para ele, porque ele pagou um bom dinheiro para mim também, o negócio não foi ruim para nenhum dos lados, ele pagou um bom dinheiro, ele levou o bicho, e esse bicho criou com ele, e criou 2 aves que no ano seguinte foram campeãs brasileiras, 2 filhas do Jamanta lá, duas fêmeas lindas lá, que ele acabou ganhando concurso com elas. Então, quer dizer, aquele bicho era muito bom, né? E para um cara que é criador e que vai em concurso, você tem que segurar essas aves para você, né? E eu queria ter segurado e eu fui influenciado a fazer diferente. Então, na vida da gente é assim, a gente é influenciado, e hoje, com o negócio de internet, com essas coisas todas, você é influenciado a cada momento. Você vai vendo os vídeos aí do pessoal, o quadrinho que está sendo lançado, e você vai entrando, né? E aí você vê os caras que falam assim, você compra quadrinho, mas não lê. Eu falo assim, não lê, porque eu compro muito quadrinho, não tem como ler tudo. Então não existe uma regra, tá? Isso tudo vai ser você que vai aprender. Você vai aprender. É claro que você vai ouvindo umas dicas, vai olhando, mas você tem que reter aquilo que seja bom para você e fazer aquilo que a tua cabeça manda você fazer. Mesmo que ela mande você fazer errado. Mas é um processo de aprendizado para você, né?
né? Então, colecionar hoje, a gente tem que ter essas coisas. Por exemplo, miniaturas, né? Hoje, os caras viram que a turma fica toda enlouquecida, e os caras, eles fazem o quê? Eles se aproveitam disso. Porque eles sabem que a influência deles em cima da gente é muito grande. Então, o McDonald's, você acha que esses caras, McDonald's, Hot Wheels, esses caras não se comunicam? Esses poderosos do mundo não se comunicam? Mas é claro que se comunicam. Então, você vê, a gente teve um hype agora das Fórmula 1 da Hot Wheels, que começou a ser lançada e ficou aquela loucura. O que acontece? McDonald's vem e lança umas Fórmula 1 em escala 1/43. Você acha que isso é do nada? Não é. E o que acontece? Já começou a loucura em cima disso. Eu já vi coisa aí de cara sair com um carrinho de supermercado lotado dessa miniatura. Para quê? Para revender. Então a miniatura que custa 50, o cara vai te vender por 200. E você, naquela ansiedade de ter aquilo, você vai pagar. Você não vai ter a paciência de uma hora tentar achar. Se é que você quer ter aquela Fórmula 1. Daí uma hora você compra aquilo e fala, porra, por que eu comprei isso aqui, porra? Porque você é influenciado. A gente é influenciado. Então a gente tem que tentar ser dono dos nossos pensamentos. Isso é fundamental. Mesmo quando a gente está pensando errado. Mesmo quando a gente está pensando errado. Porque faz parte da vida. Errar e aprender. Você não vai deixar de tomar cabeçada na vida, você sempre vai tomar. O ideal é você começar a ter menos cabeçadas, né? Quanto mais você vai ficando velho, você vai diminuindo um pouco a coisa, né? Então o quadrinho está muito caro, eu vou deixar de colecionar quadrinho. Não, você não precisa deixar de colecionar quadrinho. Você gosta de quadrinho? Você simplesmente diminui o nível das suas compras, diminui o nível daquilo que você quer ler. Porque, por exemplo, hoje você entra aqui na internet, não, agora a editora Pipoca Nanquim está lançando esse aqui, o Eternauta. Pô, você precisa ler o Eternauta. Eu quero ler o Eternauta, mas eu vou fazer isso na hora que eu tiver condição. Se tiver condição, e se no fundo mesmo eu quiser ter aquilo lá. Então eu vou deixando. Eu tô fazendo dessa forma hoje, é uma forma que eu tô fazendo. Pode dar certo para mim? Pode. Pode dar certo para você? Não. Pode dar errado. Você fala, meu filho, eu vi aquele filho da mãe lá, me ferrei. Então, é isso, cara. A gente vive, existe uma coisa chamada teoria dos jogos, né? A teoria dos jogos. O mundo é um tabuleiro. Você é um dos peãozinhos lá que se movimenta. Você precisa entender a regra desse jogo. Você precisa entender ela. Então você precisa, antes de você colecionar, você precisa falar assim, por que eu quero colecionar? Porque eu gosto? Ou porque eu tô vendo o pessoal todo colecionar, eu quero colecionar também? Você tem que começar a fazer essas perguntas, né? Para entender essa regra do jogo, como funciona esse jogo todo aí. Não é mesmo? É isso aí, hoje foi um vídeo sem mostrar nada, só no blá blá blá. Se ele vai ter visualização? Provavelmente não, porque os vídeos estão tendo muito pouca visualização. Mas para quem conseguir visualizar aí, deixa aquele likeão aí se gostou do vídeo, tá bom? E não se esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem todos em paz e uma vida longa e próspera para todos. Até!